Você já imaginou descobrir que para o seu próprio filho e a esposa dele, você não passa de uma carteira ambulante? O que aconteceria se em uma noite silenciosa, uma mãe viúva decidisse dizer basta? Essa é a história de Dona Helena Duarte que, durante anos, bancou o luxo de Ricardo e Camila, mas que após uma frase cruel, ouviu a verdade que sempre temeu. Ela então tomou uma decisão inesperada que transformaria sua mansão em Paraty no cenário de um drama familiar repleto de humilhação pública, manipulações e segredos obscuros. O que começou com cartões bloqueados em um restaurante chique, logo se tornaria uma guerra por poder, dinheiro e dignidade. Prepare-se para mergulhar em um drama familiar onde cada gesto pode ser a chave para a liberdade ou a ruína. Se você gosta de histórias fortes, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente a sua opinião. Agora vamos entrar juntos no coração dessa história. Dona Helena Duarte era uma mulher de 65 anos que havia construído sua vida entre lembranças de luta, amor e silêncio. Viúva há quase 2 décadas, ela encontrava na imponente solar dos Duarte em Paraty não apenas um abrigo, mas também um símbolo de tudo o que tinha enfrentado. A casa erguia-se sobre um penhasco de pedra com vista para o Atlântico que nunca dormia. O barulho constante das ondas contra as rochas era tanto um consolo quanto um lembrete de que nada no mundo era realmente permanente. Quem entrava naquela mansão via paredes cobertas de quadros antigos, móveis herdados de gerações e jardins que o tempo deixara crescer de forma selvagem. Para os visitantes era um lugar fascinante. Para Helena era uma prisão dourada. O que pesava sobre os ombros de Dona Helena não era a solidão de viver sozinha, mas o peso de sustentar o filho Ricardo Duarte e a nora Camila. Desde a morte do marido, a generosidade dela havia se transformado em hábito. Primeiro eram pequenos pedidos de ajuda, uma quantia para pagar um aluguel atrasado, um empréstimo para uma viagem curta. Depois vieram os presentes mais caros, o pagamento da entrada de um apartamento de luxo em São Paulo, os cartões de crédito suplementares, para que nunca faltasse nada. Quando percebeu, a mãe havia se transformado em provedora constante e sem voz. O filho, antes alegre e sonhador, agora falava apenas de contas, festas e status. A esposa dele, Camila, sempre elegante, sabia exatamente como pedir sem nunca soar como quem agradece. Helena lembrava de Ricardo, ainda menino, correndo descalço pelo jardim da casa. Tinha olhos curiosos, fazia perguntas sobre o mar, sobre os livros que o pai lia. Naquela época, cada sorriso do filho parecia recompensar todas as noites mal dormidas. Mas aos 36 anos, ele já não lembrava aquele garoto. O homem que Helena via diante de si tinha perdido a sensibilidade. O telefone só tocava para cobrar. As visitas eram raras e sempre acompanhadas de uma nova lista de necessidades. Camila, com sua beleza e língua afiada, sempre reforçava que manter certas aparências era fundamental. Se eles não viajassem, se não frequentassem restaurantes caros, se não dirigissem um carro importado, estariam condenados a perder o respeito dos amigos. Helena, vulnerável e ainda sentindo o vazio da viuvez, cedia. A cada mês, novos gastos se acumulavam. O salário de Ricardo e Camila, quando existia, não chegava a cobrir sequer a metade do que gastavam. As dívidas eram sempre transferidas para as mãos da mãe. O mais cruel era a naturalidade com que os dois encaravam a situação. Não havia vergonha, não havia agradecimento. Apenas uma certeza arrogante de que Dona Helena sempre estaria lá como uma sombra silenciosa, sustentando um espetáculo que não lhe pertencia. A mansão em Paraty, que deveria ser o refúgio de paz da viúva, se tornara palco de lembranças amargas. Cada sala tinha sua história de renúncia. O salão de jantar lembrava jantares que ela nunca participou. A biblioteca, antes santuário de leitura, agora guardava pastas de contas e comprovantes bancários.
Enquanto os dias passavam, Helena sentia que sua própria identidade se dissolvia. Ela já não comprava roupas novas havia anos. As viagens que desejara fazer nunca saíram do papel. Sua vida se resumia a abrir a carteira para satisfazer desejos que não eram seus. A cada cheque assinado, uma parte dela parecia se apagar. A cada transferência autorizada aumentava a distância entre mãe e filho. Era como se ela fosse apenas a administradora de um patrimônio destinado a alimentar vaidades alheias. A lembrança do marido homem que havia trabalhado duro para garantir segurança à família tornava a ferida ainda mais dolorosa. O que ele pensaria se visse o esforço de uma vida inteira se transformando em festas, champanhe e viagens sem sentido? Apesar de tudo, Helena não encontrava forças para dizer não. O medo de perder o vínculo com o filho era maior do que a vergonha que sentia por ser usada. Camila sabia disso. Com frases doces ou olhares frios, sempre conseguia arrancar mais. Ricardo, por sua vez, parecia acreditar que dependência era sinônimo de amor. Nos raros momentos em que ela hesitava, ele lembrava o quanto estavam cansados, o quanto mereciam uma vida melhor, como se dignidade fosse algo comprado com cartão de crédito. E a cada argumento Dona Helena voltava a ceder. A vizinhança em Paraty comentava sobre o luxo dos jovens Duarte. Viagens para o exterior, festas em coberturas, roupas de grife. Todos acreditavam que era fruto do talento de Ricardo nos negócios e da elegância natural de Camila. Ninguém sabia que por trás daquela fachada estava uma mãe silenciosa envelhecendo a cada transferência bancária. Helena ouvia os comentários em silêncio, nunca desmentia. Parte dela ainda queria proteger a imagem do filho mesmo, sabendo que isso significava sacrificar a sua própria. O mar diante da casa continuava rugindo como testemunha muda de seu silêncio. As noites eram as piores. Enquanto o vento batia nas janelas, Helena lembrava das palavras da última ligação. Ricardo pedindo mais uma quantia. Camila falando sobre a necessidade de reformar o banheiro da cobertura. Helena olhava para o teto do quarto e se perguntava onde estava a vida dela, quando tinha sido transformada apenas em um meio de pagamento. Às vezes andava pelos corredores da mansão, passando diante dos retratos dos antepassados, rostos sérios, olhares firmes. Ela sentia que aqueles olhos julgavam suas escolhas. O marido pintado em uma tela imponente parecia perguntar em silêncio até quando ela aceitaria. Ainda assim, no fundo do coração, Helena se agarrava à esperança de que um dia Ricardo despertasse. Talvez uma palavra de carinho, um gesto de gratidão. Talvez a consciência de que a mãe já tinha dado tudo o que podia. Mas essa esperança se enfraquecia a cada dia. O vazio da casa crescia, o barulho do mar soava mais pesado, como se pressentisse uma tempestade prestes a chegar. Dona Helena sabia que não poderia viver assim para sempre. Havia um limite para cada silêncio, para cada sacrifício. O que ela não sabia era que esse limite estava mais próximo do que imaginava. E foi exatamente nesse ponto que o destino começou a preparar a cena que mudaria tudo. O silêncio pesado da mansão, o peso das dívidas e da dependência, a arrogância de Ricardo e Camila. Tudo isso estava prestes a se encontrar em um momento que revelaria a verdadeira face desse drama. Dona Helena ainda não sabia, mas as próximas horas seriam capazes de transformar sua vida e abrir um caminho sem volta. O convite chegou em uma tarde abafada de verão. Ricardo e Camila enviaram uma mensagem curta para a mãe avisando que naquela semana levariam alguns amigos para jantar na Solar dos Duarte. Não era um pedido, era quase uma ordem. Helena já estava acostumada a essa dinâmica. Ela fornecia à casa o vinho, a comida e até a atmosfera de sofisticação que Ricardo e Camila tanto gostavam de ostentar. Eles apareciam com os convidados, circulavam pelos salões como se fossem donos do lugar e exibiam histórias de viagens e conquistas que nunca haviam sido deles. Para os outros era uma demonstração de sucesso. Para Dona Helena era mais um teatro encenado às custas de seu silêncio.
Naquele dia, a casa foi preparada como sempre. A mesa do salão principal foi coberta com a toalha de linho bordado herdada de sua mãe. Os talheres de prata guardados para ocasiões especiais foram cuidadosamente polidos. Garrafas de vinho foram abertas, deixando o ar impregnado de um aroma forte. Helena observava os detalhes com mãos firmes, mas o coração inquieto. Ela não se sentia anfitriã. Sentia-se apenas como a zeladora de um patrimônio que já não lhe pertencia em espírito. Cada vela acesa parecia iluminar não um lar, mas um palco de mentiras. Os convidados chegaram ao cair da noite. Eram homens e mulheres jovens vestidos com roupas caras, perfumados com olhares curiosos. Muitos nunca tinham visto uma casa como a Solar dos Duarte erguida sobre o penhasco com suas janelas altas e corredores cheios de história. Ricardo os recebia com um sorriso largo, apresentando-se como se fosse o legítimo dono do solar. Camila, com seu vestido cintilante, distribuía beijos no ar e comentários espirituosos. Helena, como sempre, se sentou discretamente à cabeceira da mesa. Sua presença era protocolar, não celebrada. A conversa começou leve e recheada de elogios à arquitetura da casa. Um dos amigos comentou que parecia estar em um museu vivo. Ricardo sorriu satisfeito e disse que cresceu ali como se o lugar fosse sua conquista pessoal. Camila falava sobre viagens à Europa, sobre jantares sofisticados em restaurantes famosos, omitindo o detalhe essencial de que cada experiência tinha sido bancada por Helena. A mãe ouvia em silêncio, cada palavra ecoando como uma facada. Não eram apenas mentiras, eram apropriações daquilo que não lhes pertencia. Conforme o vinho fluía, as máscaras ficavam mais frágeis. Entre risadas e gestos exagerados, um dos convidados perguntou como o casal conseguia manter um estilo de vida tão luxuoso. Ricardo riu, lançou um olhar para Camila e foi ela quem respondeu. Com um sorriso frio, disse em tom de brincadeira: "Mas não é tão difícil assim. Temos Dona Helena. Essa casa, esse jantar, toda a vida que levamos só existe porque ela paga por tudo. É para isso que ela serve, para manter as contas em dia." O silêncio caiu como uma pedra sobre a mesa. Os convidados olharam uns para os outros, sem saber se riam ou se desviavam o olhar. Alguns tentaram forçar um sorriso, outros fixaram os olhos nos pratos. Helena permaneceu imóvel. Seu rosto não expressou nada, mas por dentro uma tempestade se formava. Era como se o rugido do mar tivesse invadido sua mente. Ela sentiu o sangue gelar, mas não era medo, era lucidez. A frase de Camila não tinha sido um deslize. Era a verdade nua dita sem vergonha diante de testemunhas. Ricardo quebrou o silêncio com uma gargalhada alta, como se confirmasse o que a esposa havia dito. O som da risada ecoou pelas paredes antigas do salão como um insulto prolongado. Helena olhou para o filho, aquele mesmo menino que um dia correu pelo jardim, e perguntou sobre as estrelas. Agora ele ria dela, não com ela, e essa distância era maior do que qualquer mar. Os convidados rapidamente mudaram de assunto. Um falou sobre negócios, outro sobre política, tentando suavizar o clima. Camila encheu as taças de vinho com elegância ensaiada. Ricardo voltou a se gabar de conquistas que não possuía. A noite seguiu como se nada tivesse acontecido, mas para Helena nada era igual. As palavras ditas haviam se transformado em ecos, repetindo-se em sua mente. Só serve para pagar. Só serve para pagar. Quando o jantar terminou, os convidados se despediram com elogios ao solar e abraços superficiais. Camila sorria satisfeita, como se tivesse conduzido um espetáculo de sucesso. Ricardo parecia orgulhoso, ainda embriagado de vinho e vaidade. Nenhum deles percebeu a fúria contida no silêncio de Helena. Ao se retirarem para a noite, deixaram atrás de si não apenas taças sujas e pratos usados, mas uma ferida aberta no coração da mãe. Helena permaneceu sentada à mesa, observando as velas que se apagavam lentamente. O salão antes iluminado mergulhava em sombras. A cada chama que se extinguia, ela sentia como se um pedaço de ilusão também desaparecesse.
Não havia mais dúvidas, não havia mais desculpas. Durante anos ela aceitara ser explorada em nome do amor e da família. Agora sabia que para eles ela nunca tinha sido mãe. Era apenas um recurso, um meio, uma conta bancária. Quando se levantou, caminhou até a janela. Do lado de fora o mar batia contra as rochas com violência. O vento uivava como se compartilhasse sua raiva. Helena respirou fundo, sentindo o sal no ar. Pela primeira vez em muito tempo não sentiu pena de si mesma. Sentiu raiva. E junto da raiva nasceu uma clareza nova. Aquela noite não seria esquecida. Aquela noite seria o início de algo que ninguém ali poderia prever. Antes de subir para o quarto, Helena passou pelo retrato do marido no corredor. Os olhos dele pareciam observá-la com firmeza. Ela parou diante da pintura e murmurou baixinho: "Você teria visto isso antes de mim, não é? Talvez tivesse me impedido de chegar tão longe, mas agora já não há volta." No silêncio do quarto, Helena sentou-se na cama e deixou que as palavras de Camila e a risada de Ricardo ecoassem até o cansaço. Não dormiu. Pensou em cada cheque assinado, em cada noite solitária, em cada sacrifício feito para sustentar duas pessoas que nunca lhe deram nada em troca. Quando o sol nasceu trazendo a luz pálida sobre o mar, Dona Helena já sabia que o tempo de ser apenas espectadora havia acabado. O que ela ainda não sabia era que as consequências de seu silêncio quebrado seriam muito maiores do que poderia imaginar. E que a frase cruel dita naquela mesa de jantar não seria apenas um insulto, mas o estopim de uma guerra que transformaria cada pedra da Solar dos Duarte em testemunha de um novo capítulo sombrio. Na manhã seguinte, ao jantar, a Solar dos Duarte estava mergulhada em um silêncio pesado. O sol iluminava as paredes antigas, mas dentro da casa o ar parecia espesso, carregado de lembranças recentes. Dona Helena caminhava pelos corredores como quem revisita um campo de batalha. Cada detalhe do jantar da noite anterior ainda estava vivo em sua mente. O sorriso frio de Camila, a gargalhada de Ricardo, os olhares constrangidos dos convidados. Não havia sido apenas uma noite desagradável, tinha sido a revelação final daquilo que ela sempre temeu. Naquela mesa ela não era mãe, era apenas a pessoa que pagava a conta. Helena passou a manhã tentando retomar suas rotinas, mas algo dentro dela havia mudado. Enquanto colocava água no bule de café, sua mão tremia não de fraqueza, mas de raiva contida. A cada gole sentia o gosto amargo da humilhação. Caminhou até a sala de estar e abriu as cortinas largas. O mar batia contra as pedras selvagem e impiedoso, como se refletisse sua própria turbulência interior. Ela percebeu que, assim como as ondas, também não poderia mais ser contida. A vida inteira tinha sido silêncio, paciência, concessão. Mas havia um limite, e esse limite tinha sido cruzado. À tarde, sentou-se em sua escrivaninha no escritório da casa. Ali, em gavetas organizadas ao longo dos anos, repousavam pastas de contas, contratos e extratos bancários. Por muito tempo ela evitara olhar com atenção para aqueles papéis. Era mais fácil viver na ilusão de que estava apenas ajudando. Mas agora, com a lembrança da voz de Camila ecoando, ela não podia mais fugir. Puxou uma pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. O que viu a fez suspirar fundo. Havia extratos de cartões suplementares usados em restaurantes de São Paulo, recibos de compras de roupas e joias que nunca haviam sido dela, comprovantes de viagens a destinos que só conhecia por fotografias. As cifras eram altas, algumas tão absurdas que ela precisou reler para acreditar. Em 5 anos, centenas de milhares de reais haviam desaparecido. Era o trabalho de uma vida, o legado do marido transformado em festas e luxos passageiros. Helena sentiu um aperto no peito, não de arrependimento, mas de indignação. Não podia permitir que continuasse. Não podia morrer deixando para trás apenas ruína. Pela primeira vez em muito tempo encontrou dentro de si a chama da decisão. À medida que a tarde caía, Helena fez algo que nunca imaginou. Pegou o telefone e ligou para o banco.
A voz do atendente soava educada, quase indiferente, mas para ela cada resposta era uma libertação. Pediu o cancelamento imediato de todos os cartões suplementares. Confirmou dados de segurança com firmeza. Quando o atendente perguntou se tinha certeza, respondeu sem hesitar: "Tenho sim. Não quero mais nenhum desses cartões em circulação." Um a um os vínculos foram cortados. Helena imaginava o barulho das tesouras invisíveis cortando as correntes que a mantinham presa. Depois pediu a transferência dos valores que estavam em uma conta conjunta usada para emergências. Sabia que aquela conta nunca tinha sido para emergências. Era para jantares caros, presentes extravagantes e viagens. Agora queria de volta o que ainda podia resgatar. Por fim, alterou senhas, ativou novas camadas de segurança e garantiu que ninguém mais teria acesso ao que era seu. Quando desligou, o telefone sentiu o peso de anos inteiros sendo retirado de seus ombros. Encostou-se na cadeira e fechou os olhos. O silêncio da casa já não parecia sufocante. Pela primeira vez, o silêncio era sinal de liberdade. Foi até a estante, pegou uma garrafa de conhaque guardada desde a morte do marido e serviu-se de um copo. O líquido queimou sua garganta, mas a fez sorrir. Era o gosto da decisão do controle recuperado. Naquela noite, o vento voltou a soprar forte do mar. As janelas tremiam e o telhado parecia ranger com o peso da tempestade. Helena não via mais a tempestade como ameaça, mas como reflexo do que acontecia dentro dela. Ficou de pé diante do espelho em seu quarto. Viu uma mulher envelhecida de cabelos prateados e rugas profundas, mas também viu olhos firmes cheios de vida. Percebeu que não era frágil, nunca tinha sido. Apenas havia se deixado aprisionar. Agora estava solta. As horas avançaram lentamente. Às 3 da manhã, incapaz de dormir, Helena voltou ao escritório e olhou mais uma vez para os papéis. O passado estava ali em números frios e impiedosos. Ela não chorou. Apenas reafirmou para si mesma que aquele ciclo havia terminado. Quando se deitou novamente, já não pensava em arrependimentos, mas no que viria depois. Sabia que a decisão de cortar os cartões não passaria despercebida. Ricardo e Camila logo perceberiam, e quando percebessem, viriam até ela. O sol nasceu com cores suaves tingindo o mar de prata. Helena preparou café e se sentou na varanda com uma tranquilidade rara. Sentia que tinha recuperado algo que julgava perdido havia muito tempo. A própria voz. Tomou cada gole devagar, como se fosse uma celebração íntima. O vento leve trazia o cheiro de sal, e pela primeira vez aquele aroma não lhe pareceu opressor, mas libertador. A Solar dos Duarte parecia respirar junto com ela. Às 9h15 da manhã, o telefone tocou. Helena deixou que soasse 3 vezes antes de atender. Já sabia quem estava do outro lado. Quando ergueu o fone e disse alô, ouviu a voz de Ricardo em pânico. "Mãe, o que está acontecendo? Estamos no restaurante, todos os cartões foram recusados. O garçom está esperando, as pessoas estão nos olhando." "O que você fez?" Helena não respondeu de imediato. Segurou o fone com calma, ouvindo cada palavra ansiosa do filho. Sentiu algo dentro de si que nunca tinha sentido antes. Poder. Não o poder de humilhar, mas o poder de finalmente se colocar de pé. Quando respondeu, sua voz foi firme e serena. "Os cartões foram bloqueados porque eu decidi assim. Eu não vou mais pagar pela sua vida. Não vou mais sustentar o que não me pertence." Do outro lado ouviu o silêncio de incredulidade, depois um tom de desespero. "Mãe não pode fazer isso conosco. A mesa inteira está olhando. Camila está furiosa. A mãe dela está aqui. Você quer que passemos vergonha diante de todos?" Helena fechou os olhos por um instante, saboreando a ironia. Durante anos tinha carregado a vergonha sozinha. Agora era a vez deles. O silêncio entre mãe e filho foi interrompido por sussurros apressados ao fundo. Helena não precisava ver para imaginar a cena. Camila tentando inventar desculpas, Dona Marisa franzindo o rosto em desaprovação, o garçom aguardando impaciente. Era o primeiro colapso de um castelo de ilusões.
Helena manteve o tom sereno. A vergonha que você sente agora é apenas uma parte do que eu carreguei por anos. Não sou mais o seu banco. Sou sua mãe. E como mãe digo que chegou a hora de crescer. Resolva essa situação você mesmo. Antes que Ricardo pudesse responder, ela desligou. Colocou o fone de volta no gancho com as mãos firmes. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de significado. Dona Helena sabia que acabara de iniciar uma batalha, mas não sentia medo. Sentia clareza. Na varanda olhou novamente para o mar. As ondas batiam fortes como se anunciassem o que estava por vir. Helena respirou fundo e deixou o vento bagunçar seus cabelos prateados. Sabia que em breve a porta da solar dos Duarte seria golpeada por punhos raivosos. Sabia que gritos pediriam explicações, mas naquele momento apenas sorriu. Pela primeira vez em anos estava pronta. O que ela não podia imaginar era até onde Ricardo e Camila iriam para recuperar o controle perdido. E a fúria que estava prestes a bater em sua porta transformaria o solar em cenário de um confronto muito mais cruel do que qualquer tempestade vinda do mar. O restaurante ficava no topo de um arranha-céu de São Paulo, um daqueles lugares em que cada detalhe parecia ter sido pensado para impressionar. O ambiente era moderno, com paredes de vidro que ofereciam uma vista espetacular da cidade iluminada. As mesas eram cobertas por toalhas brancas impecáveis e decoradas com taças de cristal reluzente. Para muitos, jantar ali era símbolo de status. Para Ricardo e Camila, era mais uma tentativa de sustentar a imagem de sucesso que cultivavam. E naquela noite, estavam acompanhados de alguém que eles jamais poderiam decepcionar, Dona Marisa, mãe de Camila, mulher, respeitada e orgulhosa de suas raízes em São Paulo. Tudo parecia correr como sempre. Ricardo sorria largo, gesticulava com entusiasmo enquanto contava histórias de viagens. Camila exibia suas joias e comentava sobre a última coleção de uma grife francesa. Dona Marisa escutava atenta, às vezes erguendo uma sobrancelha em sinal de aprovação, outras vezes mantendo um sorriso contido como quem avaliava cada detalhe. Para o casal era fundamental impressioná-la. Aquela noite deveria ser perfeita, uma demonstração de que estavam no auge acima de qualquer dificuldade. Mas o destino já havia sido alterado pela decisão de Dona Helena em Paraty. O corte das contas feito na noite anterior ainda era desconhecido por Ricardo e Camila. Eles acreditavam que tudo continuaria como sempre, que a mãe mesmo silenciosa sustentaria as aparências. Quando o garçom trouxe a conta, Ricardo abriu o porta-cartões com a confiança de quem jamais enfrentou obstáculos financeiros. Escolheu um cartão dourado, colocou no prato de metal e entregou com um sorriso confiante. Continuou conversando como se nada pudesse interromper o fluxo da noite. No entanto, poucos minutos depois, o garçom retornou com um olhar constrangido. "Senhor, desculpe, mas este cartão foi recusado. Talvez tenha ocorrido um erro." Ricardo forçou uma risada nervosa e pegou outro cartão. Dessa vez um preto reluzente, símbolo de exclusividade. Entregou ao garçom sem sequer olhar para o lado, tentando manter a compostura. Mais alguns minutos se passaram. O garçom voltou ainda mais constrangido. "Este também foi recusado, senhor." O silêncio se espalhou pela mesa. Camila tentou disfarçar, mexendo na bolsa como se não tivesse ouvido. Dona Marisa, no entanto, estreitou os olhos. Ricardo começou a suar. O sorriso já não parecia natural. Pegou mais um cartão, depois outro, até que todos foram apresentados e todos recusados. O garçom, visivelmente desconfortável, pediu desculpas mais uma vez, mas não havia alternativa. Nenhum pagamento havia sido aprovado. As conversas das mesas ao redor diminuíram. Pessoas começaram a observar discretamente primeiro, depois abertamente. O casal, sempre acostumado a ser o centro das atenções, agora estava exposto de uma maneira cruel. O que deveria ser uma noite de ostentação se transformava em espetáculo de humilhação. Camila sentiu o rosto arder.
Tentou manter a pose, mas a máscara já estava rachada. Sussurrou furiosa para Ricardo: "Ligue para sua mãe. Agora." Ricardo, tremendo, puxou o telefone do bolso e discou o número de Dona Helena. A ligação foi atendida após alguns toques. Ele tentou controlar a voz, mas o pânico transparecia. "Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Todos os cartões estão bloqueados. Estamos no restaurante com a mamãe da Camila. O garçom está esperando, todos estão olhando. Você precisa resolver isso." Do outro lado da linha, Dona Helena manteve a calma. O som do mar de Paraty ecoava em sua memória enquanto ouvia o desespero do filho. Finalmente disse com firmeza: "Os cartões foram cancelados porque eu decidi assim. Não vou mais financiar essa vida. Não vou mais pagar pelo que não me pertence." Ricardo engasgou, incapaz de acreditar. "Mas mãe, como pode fazer isso justo hoje? A mamãe da Camila está aqui. Você quer que sejamos humilhados como mendigos?" A resposta de Helena foi serena, mas cortante. "A humilhação que você sente agora é apenas um reflexo do que carreguei durante anos. Eu era invisível. Eu era motivo de risadas. Agora é sua vez de enfrentar a realidade." Ele tentou implorar, prometendo mudar, pedindo apenas aquele último favor. Helena não cedeu. Com um suspiro, encerrou a ligação. A cena no restaurante piorava a cada minuto. O garçom aguardava com a conta nas mãos, a paciência no limite. Os outros clientes murmuravam entre si. Camila lançou olhares desesperados à mãe, que permanecia sentada com uma expressão dura e fria. Dona Marisa nunca havia sentido tamanho constrangimento. Sua reputação de matriarca forte e orgulhosa parecia ameaçada por aquela exposição pública. Finalmente, em um gesto seco, ela abriu sua bolsa, retirou algumas notas e entregou ao garçom. A conta foi paga, mas o dano já estava feito. O casal, outrora seguro, agora parecia pequeno diante dos olhares que os atravessavam. Nenhuma gargalhada, nenhum comentário espirituoso poderia apagar o que havia acontecido. Quando deixaram o restaurante, o silêncio era sufocante. Dentro do carro, Camila explodiu em raiva, acusando Ricardo de irresponsável, culpando Helena por sabotar suas vidas, amaldiçoando a vergonha que tiveram de enfrentar. Ricardo, pálido, tentava argumentar, mas não encontrava palavras. O que havia ruído não era apenas a noite, mas todo o castelo de ilusões que sustentaram durante anos. Enquanto isso, em Paraty, Dona Helena se sentava na varanda com uma xícara de café. Não precisava ver a cena para imaginá-la. Via na mente o filho suando diante do garçom, Camila, perdendo a compostura, Dona Marisa salvando a noite com um gesto de desgosto. Pela primeira vez, Helena não sentiu pena. Sentiu apenas um alívio profundo. Sabia que a guerra estava apenas começando, mas também sabia que já tinha dado o primeiro golpe. A Solar dos Duarte parecia respirar em uníssono com ela. As paredes antigas, testemunhas de décadas de silêncio, agora pareciam apoiar a firmeza da viúva. O mar batia contra as pedras como aplauso. No restaurante de São Paulo, o casal ainda tentava recompor as máscaras. Mas as máscaras, uma vez quebradas, nunca voltam a ser as mesmas. Ricardo e Camila haviam experimentado o sabor da vergonha pública e essa ferida não se cicatrizaria facilmente. A partir daquele momento, eles não lutariam apenas por dinheiro, mas por orgulho ferido. E o orgulho ferido pode ser muito mais perigoso do que a ambição. Naquela noite, enquanto o carro seguia pelas ruas iluminadas da cidade, Ricardo olhou pela janela e percebeu que algo havia mudado para sempre. Ele não sabia ainda como reagir. Camila, ao seu lado, já tramava em silêncio. A humilhação pública não seria esquecida. O que Dona Helena havia iniciado com um simples telefonema agora crescia como uma chama incontrolável. E quando retornassem a Paraty, não viriam com súplicas. Viriam com raiva. Viriam com ameaças. Viriam para recuperar o poder perdido. A noite caiu pesada sobre Paraty. O mar rugia mais alto do que o normal, como se anunciasse uma nova tempestade.
Na solar dos Duarte e Dona Helena, se encontrava sentada no jardim interno, uma xícara de chá nas mãos, escutando o som distante da natureza. O silêncio parecia seguro, mas ela sabia que não duraria. O golpe que dera em Ricardo e Camila naquela manhã não passaria sem resposta. O orgulho deles fora ferido em público, e o orgulho sempre exige vingança. O barulho de pneus sobre o cascalho a tirou de seus pensamentos. Faróis cortaram a escuridão, iluminando por um instante as paredes brancas da mansão. O motor foi desligado com um tranco seco. Helena não precisou olhar para saber quem chegara. O ar se encheu de tensão e logo o som de passos apressados ecoou pelo pátio. As batidas começaram fortes contra a porta principal. Ricardo gritava do lado de fora, a voz carregada de fúria. Mãe, abra a porta. Precisamos conversar. O som se espalhou pela casa, repercutindo pelos corredores como trovões. Helena permaneceu imóvel, olhando para a xícara que ainda fumegava em suas mãos. Não havia medo em seu rosto, apenas firmeza. Logo em seguida, a voz de Camila se sobrepôs à do marido. Dona Helena, pare com esse teatro ridículo. Ontem você nos expôs ao ridículo diante de todos. Você sabe o que significa essa vergonha em São Paulo. As pessoas estão comentando, estão rindo de nós. O silêncio de Helena foi sua resposta. Ela sabia que era exatamente esse silêncio que mais os enfurecia. Por anos havia sido um silêncio cúmplice. Agora era um silêncio de resistência. As batidas se intensificaram. Punhos e pés contra a porta de madeira maciça. O som reverberava pelas paredes, mas o solar permanecia firme, como se também recusasse abrir espaço para os invasores. Mãe, Ricardo insistia. Nós sabemos que você está aí dentro. Seu carro está na garagem, as luzes estão acesas. Você não pode nos tratar como estranhos. Helena respirou fundo. Em outros tempos, essas palavras teriam feito seu coração vacilar. Mas agora tudo o que ouvia era a arrogância de alguém que nunca soube valorizar o que recebeu. Do lado de fora, a estratégia mudou. Depois da fúria veio a doçura ensaiada. A voz de Camila se suavizou, transformando-se em mel envenenado. Helena querida, você sabe como eu sou. O que eu disse no jantar foi apenas uma brincadeira. Entre amigas sempre fazemos comentários assim. Você levou a sério demais. Abra a porta, vamos conversar como família. Helena fechou os olhos e deixou que aquelas palavras deslizam sobre ela como água fria. Quantas vezes já havia caído nesse truque? Quantas vezes Camila alternara entre gritos e carícias falsas para conseguir o que queria. Mas naquela noite a máscara já não funcionava. Ricardo tentou também. Sua voz soava agora quase suplicante. Mãe, eu sei que erramos, mas bloquear os cartões não resolve nada. Só piora as coisas. Abra a porta, vamos encontrar uma solução juntos. Precisamos de você. Helena apertou a xícara entre as mãos. A frase dele ecoou em sua mente. Precisamos de você. Não era amor, não era gratidão. Era apenas necessidade. Sempre necessidade. Ela levantou-se lentamente e caminhou até uma janela lateral. Entreabriu a cortina só o suficiente para ver luz. Ricardo estava vermelho suado, andando de um lado para o outro diante da porta. Camila, com os olhos faiscando, encarava a mansão como se pudesse incendiá-la com o olhar. Quando perceberam a sombra de Helena atrás do vidro, ambos se agitaram. Aí está você, gritou Camila. Finalmente abra a porta agora, Helena. Mas a viúva permaneceu imóvel, encarando os dois em silêncio. Deixou que a tensão crescesse, que cada segundo se tornasse insuportável. Então, com um movimento calmo, fechou a cortina novamente. O grito de Camila ecoou pelo pátio como um animal ferido. Covarde! Você nos transformou em mendigos. Você sabe o que estão dizendo. Você arruinou a própria família. Helena retornou ao jardim, sentando-se outra vez. O mar parecia aplaudir sua decisão, batendo nas pedras com força.
A cada grito e cada pancada na porta, sua determinação se consolidava ainda mais. Do lado de fora, o casal começou a discutir em voz alta. Camila queria chamar um chaveiro a arrombar a entrada se fosse preciso. Ricardo, mais cauteloso, dizia que isso seria invasão, que poderiam ter problemas com a polícia. A discussão virou murmúrio, depois silêncio. Por fim, o som das portas do carro se fechando ecoou, seguido pelo rugido do motor e o barulho dos pneus se afastando pela estrada de cascalho. A Solar dos Duarte voltou ao silêncio, mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio de uma guerra em pausa. Helena sabia que não tinha vencido. Sabia que eles voltariam mais preparados, talvez mais perigosos. Mas naquela noite, pela primeira vez, havia imposto limites. Pela primeira vez, a fortaleza da mansão refletia a fortaleza de seu coração. Ela respirou fundo e levantou-se. Caminhou até a porta principal, onde ainda havia marcas das batidas. Passou a mão sobre a madeira e murmurou baixinho: "Você resistiu. E eu também." O vento soprou forte, trazendo o cheiro de maresia. Helena ergueu os olhos para o horizonte escuro. Sentia o peso da batalha que ainda estava por vir, mas também a leveza de não estar mais rendida. Enquanto se recolhia, pensou em algo que nunca tinha ousado imaginar antes. Talvez aquele confronto não fosse apenas o fim de uma dependência, mas o começo de sua verdadeira liberdade. O Solar, que por tanto tempo fora prisão, agora era bastião. A mãe, que por tanto tempo fora sombra, agora era resistência. O jogo havia mudado, e cada movimento a partir daquele momento definiria não apenas o futuro do patrimônio, mas a própria sobrevivência de sua dignidade. E para você que acompanha essa história fica a pergunta: você está ao lado de Dona Helena, que decidiu se levantar depois de anos de silêncio, ou ao lado de Ricardo e Camila, que dizem agir em nome da família? Se concorda com a postura firme de Helena, comente o número 7 aqui embaixo. Se não concorda, se acha que ela foi dura demais, então deixe seu like neste vídeo. A sua opinião é importante para nós. O rugido do mar não cessava, como se já anunciasse a próxima tempestade. Dona Helena sabia que o recuo do casal não era desistência. Era apenas uma pausa antes de um ataque maior. E quando isso acontecesse, a guerra familiar não seria mais apenas sobre dinheiro, mas sobre controle, poder e honra. A manhã seguinte parecia calma na Solar dos Duarte. O sol surgia tímido entre nuvens e a brisa do mar trazia o cheiro fresco da maresia. Dona Helena, no entanto, não se deixava enganar. A calma era apenas aparência. Sabia que Ricardo e Camila não haviam desistido, apenas recuado para reorganizar a estratégia. O silêncio deles não era paz, era ameaça. Enquanto preparava seu café, Helena recordava cada batida na porta da noite anterior. Lembrava da fúria nos olhos de Camila, do desespero no tom de Ricardo, do grito que ecoou chamando a própria mãe de covarde. Aquelas imagens não a deixavam. Eram sinais claros de que os dois fariam qualquer coisa para recuperar o controle perdido. Pouco depois do meio-dia, ouviu um som diferente. Não era o motor barulhento do carro de Ricardo, nem a pressa dos passos de Camila. O som que ecoava no pátio era mais contido, mais preciso. Quando olhou pela janela, viu estacionado diante da mansão um automóvel escuro, polido com linhas elegantes. Dele desceu uma figura imponente. Era Dona Marisa, a mãe de Camila. Alta, cabelos cuidadosamente penteados, vestida com um tailleur cinza e um colar de pérolas que brilhava sob o sol. Seu semblante não carregava a fúria explosiva da filha, mas algo ainda mais perigoso, a calma estudada de quem sabe manipular. Helena hesitou por um instante. Podia simplesmente não abrir a porta. Mas sabia que, ao contrário do casal, Marisa não bateria, não gritaria, não ameaçaria em público. Ela esperaria firme até que fosse atendida. E assim, após alguns minutos de silêncio, Dona Helena abriu apenas uma fresta. "Dona Marisa." Dona Helena respondeu a outra com um sorriso polido, mas frio. "Creio que precisamos conversar." Helena deixou que entrasse.
A presença da mulher parecia tomar conta da sala. O perfume caro enchia o ar e cada movimento dela era calculado como se até o ato de se sentar fosse parte de um espetáculo. Ouvi dizer que tivemos um pequeno contratempo ontem à noite, começou Marisa, cruzando as pernas com elegância. Ricardo e Camila me contaram sobre o que ocorreu no restaurante. Confesso que fiquei surpresa. Nunca imaginei que a senhora fosse capaz de algo tão radical. Helena respirou fundo e respondeu com calma. O que é radical para alguns, para mim, foi apenas necessário. Marisa arqueou uma sobrancelha. Necessário cortar sua própria família em público, fazer com que sua nora e seu filho fossem humilhados diante de todos. Minha filha ainda não conseguiu sair de casa hoje, tamanha a vergonha. Vergonha, replicou Helena com firmeza, é ser chamada de carteira diante de convidados. Vergonha é rir da própria mãe, quando ela é reduzida a uma fonte de dinheiro. Eu apenas decidi que não serei mais cúmplice dessa farsa. O sorriso de Dona Marisa se manteve, mas seus olhos endureceram. Talvez a senhora esteja exagerando. Camila me contou que a frase no jantar foi apenas uma brincadeira. Entre amigas sempre fazemos comentários assim. A senhora levou a sério demais. Não foi uma brincadeira, disse Helena sem vacilar. Foi a verdade que ela nunca teve medo de dizer. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Marisa inclinou-se para a frente, apoiando as mãos sobre o joelho como quem muda de tática. Dona Helena, eu compreendo sua posição. Mas veja bem, Ricardo e Camila ainda são jovens. Estão construindo uma vida, enfrentando as pressões de uma sociedade que exige tanto. Eles precisam do seu apoio. Afinal, não é isso que uma família faz. Apoiar uns aos outros. Helena manteve a serenidade. Apoio não é dependência. Apoio não é transformar uma mãe em escrava das vaidades dos filhos. Apoio não é pagar por festas enquanto se é ridicularizada à mesa. O rosto de Dona Marisa endureceu mais uma vez. A máscara de doçura começava a se desfazer. Sua voz tornou-se mais baixa, carregada de uma ameaça sutil. E a senhora já pensou no que as pessoas vão dizer, que abandonou o próprio filho em público, que deixou sua família à mercê da vergonha? Os vizinhos, a igreja, até mesmo os parentes mais distantes, todos vão julgar. E quando começarem os comentários, será tarde demais para recuperar a reputação. Helena sentiu o peso daquelas palavras. Sabia que Marisa usava as armas mais afiadas: culpa, reputação, medo de julgamento. Mas não se deixou abalar. Prefiro que falem de mim como alguém que disse não do que como alguém que viveu para ser explorada. Por um instante, o silêncio entre elas foi absoluto. Depois Marisa mudou novamente de tática. Seu tom suavizou agora com uma falsa compaixão. Dona Helena, permita que eu seja franca. Suas atitudes recentes soam instáveis. Cancelar contas no meio da noite, recusar-se a atender o filho, isolar-se nessa casa. Tudo isso levanta dúvidas. Talvez o senhorio precise ser repensado. Talvez Ricardo e Camila precisem considerar medidas legais. Uma curatela, por exemplo. Seria trágico se as pessoas passassem a acreditar que a senhora não está mais em condições de gerir seus próprios bens. O coração de Helena acelerou. Ali estava a ameaça real. Não se tratava apenas de recuperar cartões ou acesso. Tratava-se de tentar arrancar dela a própria autonomia. Mas Helena também já havia se preparado. Olhou diretamente nos olhos de Marisa e disse com firmeza: eu já estive com meu advogado. Ele me assegurou que proteger meu patrimônio de abusos não é sinal de fraqueza, é sinal de prudência. Se quiserem me desafiar nos tribunais, que tentem. Mas saibam que perderão. A máscara de Dona Marisa finalmente rachou. O sorriso se desfez, dando lugar a um olhar de raiva contida. Ainda assim, levantou-se com elegância, ajeitou o colar de pérolas e caminhou até a porta. Está cometendo um erro, Dona Helena. Uma guerra dentro da família não beneficia ninguém. Não há guerra, respondeu Helena. Há apenas uma mulher que decidiu defender a si mesma.
Marisa a encarou por um último instante, depois saiu sem dizer mais nada. O barulho do carro partindo ecoou pelo pátio até desaparecer. Helena fechou a porta devagar, sentindo um leve tremor nas mãos. A ameaça havia se tornado explícita. Já não eram apenas gritos de raiva ou pedidos de desculpa falsos. Agora eram ameaças legais, insinuações de loucura, tentativas de deslegitimar sua própria lucidez. Caminhou até o escritório, mas encontrou algo que a fez parar. Sobre sua mesa havia um envelope que não estava ali pela manhã. Não trazia remetente. Dentro um bilhete escrito com letra firme: eles não vão parar. Cuidado com quem confia. Helena ficou imóvel por alguns instantes, encarando as palavras. Quem poderia ter deixado aquilo ali? Um vizinho, um aliado secreto ou alguém de dentro do próprio círculo de Ricardo e Camila? Não sabia, mas compreendia o aviso. O mar rugia mais forte do lado de fora. As ondas batiam contra as pedras como tambores de guerra. Helena fechou os olhos e respirou fundo. A batalha que começara com cartões cancelados agora caminhava para arenas mais sombrias. E cada movimento a partir dali exigiria mais coragem do que nunca. Naquela noite, depois da visita de Dona Marisa e do bilhete misterioso encontrado sobre a mesa, Dona Helena Duarte percebeu que não poderia mais adiar o inevitável. A ameaça de ser considerada incapaz de perder não apenas o dinheiro, mas também a dignidade abriu em sua mente um caminho de clareza. Se antes ainda hesitava em encarar números e decisões, agora entendia que precisava transformar sua vida em um livro aberto, ao menos para si mesma. Precisava conferir cada gasto, cada centavo entregue ao filho e à nora. Precisava olhar de frente para a própria história financeira não como vítima, mas como alguém que decide assumir o controle. Ela abriu a gaveta inferior da escrivaninha e retirou pilhas de pastas que guardava há anos. Durante muito tempo preferira não olhar para elas. Organizava extratos e recibos de forma quase automática, sem refletir sobre o que significavam. Agora espalhou os papéis sobre a mesa e acendeu a luminária. A luz amarela iluminava números, datas e assinaturas que contavam uma história silenciosa de abusos e concessões. Nos primeiros minutos, o impacto foi esmagador. Havia comprovantes de viagens para a Europa, estadias em hotéis luxuosos, passagens aéreas de primeira classe. Nenhum desses destinos Helena conhecia pessoalmente. Eram viagens de Ricardo e Camila bancadas com seu cartão. Havia também contas de restaurantes famosos em São Paulo, compras em joalherias, mensalidades de clubes privados, assinatura de revistas estrangeiras que ela nunca abrira. Em 5 anos, as somas ultrapassavam centenas de milhares de reais. Ela respirou fundo, apoiando as mãos sobre a mesa. Não havia mais como negar. Aquilo não era apoio, não era ajuda temporária. Era um dreno contínuo, um escoamento brutal de tudo que seu marido havia deixado com tanto esforço. Pela primeira vez, Helena ousou colocar em voz alta a verdade que sempre evitara. Eu não fui mãe para eles. Eu fui banco. As palavras soaram duras, mas também libertadoras. Era como arrancar uma máscara que a sufocara por anos. Determinada, pegou uma calculadora e começou a somar os valores. Linha por linha, foi montando um quadro geral. Descobriu que em apenas 5 anos havia transferido mais de R$500 mil para sustentar Ricardo e Camila. R$500 mil, o equivalente a vários imóveis modestos em Paraty, o equivalente a uma vida inteira de estabilidade. A cada soma o coração apertava, mas a decisão se fortalecia. Já não havia espaço para dúvidas. Não podia continuar. Não podia deixar que após sua morte o mesmo ciclo se perpetuasse. Se continuasse calada, todo o esforço de seu marido e a própria dignidade estariam enterrados em festas, viagens e joias. Ao amanhecer, ligou para seu advogado, Dr. Paulo Azevedo, homem de confiança que a acompanhava há anos. Pediu uma reunião urgente. Ele a recebeu naquela mesma tarde em seu escritório na parte alta da cidade.
O ambiente era sóbrio, paredes forradas de livros, cheiro de papel e café. Helena entrou com uma pasta volumosa nas mãos. Sentou-se diante dele e abriu os documentos sobre a mesa. Doutor Paulo, eu preciso mudar meu testamento. Preciso fazer isso agora. Ele ergueu os olhos com calma. Está segura dessa decisão, dona Helena, mais do que nunca. Quero que entenda o que aconteceu comigo. E então mostrou recibos, extratos, contratos. O advogado analisava em silêncio, franzindo o senho diante de cada cifra. Ao final, disse apenas: infelizmente, a senhora não está sozinha. Vejo isso mais vezes do que gostaria. Filhos e noras que tratam os pais como fonte inesgotável de dinheiro. Mas há soluções. Juntos passaram horas elaborando um novo plano. A ideia de Helena não era se vingar. Não queria simplesmente cortar o filho da herança. Queria dar uma chance de redenção, mas com regras claras. O Novo Testamento estipularia que Ricardo só teria acesso a parte do patrimônio se conseguisse provar independência financeira. Por 2 anos consecutivos deveria sustentar a si mesmo e a esposa sem recorrer à mãe. Se conseguisse, teria direito a uma parte. Se mantivesse essa independência por 5 anos, herdaria o restante. Caso contrário, a maior parte dos bens iria para instituições de caridade que ajudavam crianças carentes e idosos abandonados. Além disso, incluiu em seu testamento uma fatia destinada à irmã tia Rosa, que vivia em Belo Horizonte e nunca pedira nada em troca. Rosa fora a única voz verdadeira de apoio nos últimos anos, sempre ligando para saber de sua saúde, nunca para pedir ajuda financeira. Ao assinar os novos documentos, Helena sentiu uma leveza quase física, como se tivesse fechado uma porta pesada atrás de si. Era a primeira vez em muito tempo que sentia que estava construindo algo para si mesma, não para sustentar ilusões alheias. Na volta para Paraty, o carro deslizava pela estrada costeira, enquanto o mar refletia a luz dourada do entardecer. Helena observava a paisagem e sentia que de alguma forma a própria natureza a acompanhava. O sol se punha lentamente, mas deixava para trás cores vivas, como se dissesse que mesmo os fins podiam ser belos. Ao chegar em casa, guardou o envelope com o testamento atualizado em uma gaveta trancada. Preparou-se para uma noite tranquila, mas não teve essa sorte. Pouco depois das 8 horas, ouviu novamente o som de pneus sobre o cascalho. Desta vez não eram Ricardo nem Camila. Ao abrir a porta, encontrou Dona Marisa de pé, o mesmo sorriso frio no rosto, mas os olhos carregados de raiva contida. Boa noite, Dona Helena, disse ela sem formalidades. Parece que precisamos conversar novamente, e desta vez de forma mais franca. Helena compreendeu que a luta estava apenas começando. Já não se tratava apenas de dinheiro. Era uma disputa por poder, por controle, por quem determinaria os limites daquela família. O rugido do mar voltou a ecoar forte. E dentro do solar a noite prometia ser ainda mais turbulenta. A noite em que Dona Marisa voltou a Solar dos Duarte deixou Helena em estado de alerta. O sorriso frio da sogra de Ricardo, acompanhado das palavras afiadas que mais pareciam ameaças veladas, ainda ecoava nos corredores da mansão. Helena compreendia cada vez mais que não se tratava apenas de filhos ingratos ou de caprichos de uma nora vaidosa. Havia algo maior, algo mais perigoso se aproximando. Nos dias seguintes, o silêncio se tornou estranho. Nem Ricardo nem Camila apareceram. O telefone não tocava, as mensagens não chegavam. Para uma mãe que havia passado anos ouvindo pedidos diários de ajuda à ausência, era quase perturbadora. Mas ao mesmo tempo era também um sinal. Se estavam em silêncio era porque estavam tramando. Naquela mesma semana, Helena recebeu uma ligação inesperada de uma conhecida da cidade, uma mulher que frequentava os mesmos círculos sociais que Camila em São Paulo. A voz do outro lado da linha era cautelosa, quase conspiratória. Dona Helena, eu não deveria estar ligando, mas achei que a senhora precisava saber. Camila tem dívidas. Dívidas sérias.
E não são apenas cartões de crédito, são pessoas perigosas. Helena gelou. O que está me dizendo que Camila escondeu isso de todos? Mas é verdade. Ela pediu dinheiro emprestado a gente que não perdoa atrasos, e se ela não pagar, eles vão atrás de quem acreditam que tem recursos. A senhora está na linha de frente. O coração de Helena disparou. De repente, tudo fazia sentido. O desespero de Ricardo, o medo quase infantil de perder o status, as manipulações de Camila. Não era apenas sobre luxo, era sobre sobrevivência. Eles estavam encurralados em dívidas maiores do que conseguiam controlar. Naquela noite, Helena caminhou pelos corredores da Solar com um candelabro na mão. As sombras dos quadros dos antepassados a observavam com severidade, como se perguntassem até onde iria sua coragem. No escritório, encontrou novamente um envelope sobre a mesa. O terceiro em poucos dias. Abriu com dedos trêmulos. O problema não é seu. Mas eles vão tentar fazer com que seja. Proteja-se. A caligrafia era firme, mas ainda assim anônima. Helena sentiu um arrepio. Havia alguém por perto, alguém que conhecia detalhes de dentro da vida de Ricardo e Camila. Mas seria um aliado ou um inimigo disfarçado? Na manhã seguinte, ao sair ao jardim, encontrou o portão lateral entreaberto. O ferro pesado que costumava ranger estava solto, e marcas de sapatos estavam visíveis na terra úmida. Alguém havia rondado a casa durante a noite. Aproximando-se da janela do escritório, viu o solo revirado. Era exatamente o ponto onde costumava trabalhar até tarde sob a luz da luminária. Helena recuou devagar. A sensação de estar sendo observada a acompanhava o tempo todo. Não era mais apenas uma disputa emocional ou financeira. Era também uma ameaça concreta física. Determinada a não se deixar dominar pelo medo, reforçou os cadeados da casa e mandou revisar as trancas. Fechou bem o portão e passou a trancar até as janelas durante a noite. A Solar, que antes parecia uma prisão dourada, agora se transformava em fortaleza. À tarde, recebeu uma ligação de Ricardo. A voz do filho estava diferente. Não era raivosa como antes, mas carregada de exaustão. Mãe, estamos afundando. O aluguel está atrasado, o carro quase foi tomado, os credores ligam sem parar. Não sei o que fazer. Helena respirou fundo. Vocês precisam enfrentar a vida como adultos, Ricardo. Vocês têm idade, têm braços, têm cérebros. Não vou pagar pelas escolhas de vocês. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo, até que ele murmurou. Você não entende. Não são apenas contas. São dívidas que podem nos destruir. Eles não perdoam. Helena sentiu um frio na espinha. E você acha justo arrastar sua mãe para esse abismo? Ricardo não respondeu. A ligação terminou abruptamente. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Sentada na biblioteca, olhava os papéis que confirmavam as transferências passadas, lembrava das ameaças de Marisa e agora das dívidas ocultas de Camila. Tudo se encaixava em um quebra-cabeça sombrio. Por anos ela fora usada como rede de segurança. Mas agora, ao cortar essa rede, percebia que os dois haviam caído em um buraco mais profundo do que imaginava. E o pior, tentariam arrastá-la junto. Enquanto o vento batia nas janelas, Helena lembrou-se de uma frase do marido dita muitos anos antes, quando ainda eram jovens e fortes. Quem não coloca limites cedo será esmagado mais tarde. Ela nunca havia entendido tão bem como agora. Na madrugada, mais uma vez ouviu o som de pneus no cascalho. Desta vez, o carro não entrou até o final. Ficou parado na entrada, faróis apagados, motor ligado. Helena apagou as luzes da sala e observou da janela. O veículo permaneceu ali por longos minutos como uma sombra antes de partir silenciosamente. O medo era real, mas junto dele crescia algo ainda mais forte, uma determinação inabalável de não ceder. Helena sabia que estava diante de uma guerra que não havia escolhido, mas também sabia que não se deixaria derrotar.
A cada nova ameaça, sua convicção se tornava mais firme. No entanto, também compreendia que a próxima investida de Ricardo e Camila não seria mais apenas choros e pedidos. Seria algo maior, mais cruel, talvez com aliados ainda mais perigosos. A Solar dos Duarte, erguida sobre rochas e memórias, seria testada como nunca antes. Helena apagou as velas, fechou as cortinas e se recolheu. Mas enquanto deitava na cama, seu coração batia acelerado. Sabia que a noite seguinte poderia ser ainda mais sombria, e que a revelação das dívidas de Camila era apenas a ponta do iceberg. Porque quando o dinheiro e o orgulho acabam, o que sobra em um drama familiar é sempre o mais perigoso: a sede de controle e a disposição de destruir até o que se ama. Os dias que seguiram foram de um silêncio inquietante na Solar dos Duarte. O mar rugia como sempre, as gaivotas cruzavam o céu, mas para Dona Helena cada ruído parecia esconder uma ameaça. O portão ainda mostrava marcas da visita noturna. Os bilhetes anônimos permaneciam guardados em sua mesa, lembrando a cada instante que alguém observava de perto aquela guerra silenciosa. E então, uma manhã fria, o telefone tocou. O nome que apareceu na tela era o de Ricardo. Helena hesitou antes de atender. Parte dela queria ignorar, mas outra parte, ainda materna, sabia que precisava ouvir. Mãe, a voz dele soou cansada, quase quebrada. Posso passar aí sozinho. A surpresa deixou Helena em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: sozinho. Poucas horas depois, um carro velho entrou na estrada de cascalho que levava à mansão. Já não era o automóvel importado de sempre. Era um modelo simples, com pintura desgastada e barulho no motor. Ricardo saiu de dentro com roupas comuns, o cabelo desalinhado e olheiras profundas. Caminhou até a porta como um homem derrotado. Helena abriu e o observou em silêncio. Ele não parecia o mesmo filho que gargalhava de arrogância no jantar. Parecia encolhido, quase infantil. Entrou e se sentou à mesa da cozinha, onde Helena havia colocado o café recém-passado. Eu não sei o que fazer, disse ele, apoiando a cabeça nas mãos. Estamos afundando. O aluguel da cobertura está atrasado, o carro foi devolvido, as contas se acumulam. Até a geladeira ficou quase vazia. Helena permaneceu firme. Vocês dois sempre tiveram empregos. Camila ainda trabalha. Você também. Onde está o dinheiro? Ele respirou fundo, envergonhado. Camila sempre disse que precisávamos manter as aparências. Restaurantes caros, roupas novas, viagens. Eu aceitei. Achei que era importante para ela, para nós. Agora vejo que estávamos vivendo uma mentira. Helena o olhava com uma mistura de dor e lucidez. Vocês não estavam vivendo, Ricardo. Vocês estavam queimando o futuro, o meu e o de vocês. As lágrimas brilharam nos olhos dele. Eu não pensei. Eu só queria que ela fosse feliz, que não se sentisse inferior às amigas. Mas agora estou preso. O silêncio se instalou por alguns segundos, quebrado apenas pelo som do vento batendo nas janelas. Então Helena falou com voz calma, mas firme. Se você realmente quer mudar, comece pequeno. Pague o próprio seguro do carro. Pague suas contas básicas. Faça um orçamento e viva dentro dele. Só assim poderá reconstruir alguma dignidade. Ricardo assentiu cabisbaixo. Eu vou tentar. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu que talvez houvesse uma fresta de esperança no olhar do filho. Mas também sabia que Camila não partilhava desse mesmo desejo. Naquela noite, enquanto Ricardo retornava à cidade, Helena recebeu uma ligação inesperada de uma conhecida de longa data mulher que frequentava os mesmos círculos que Camila. A voz era baixa, quase sussurrada. Dona Helena, não conte que fui eu, mas preciso avisar. Camila está com dívidas enormes. Não são apenas bancos. Ela pegou dinheiro emprestado de pessoas perigosas em São Paulo. E eles já estão cobrando. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Está me dizendo que essas dívidas não são apenas deles. Estou dizendo que se ela não pagar, vão bater à porta da senhora.
Vão querer o que é seu. O coração de Helena disparou. Lembrou-se imediatamente dos bilhetes misteriosos. Eles não vão parar. Proteja-se. Agora entendia melhor. Não era só manipulação emocional. Era o risco real de ser envolvida em algo criminoso. Naquela madrugada caminhou novamente pelos corredores do solar. Os retratos dos antepassados pareciam observá-la com ainda mais severidade. A casa inteira respirava uma tensão invisível. Ao se aproximar da porta principal, encontrou outro envelope escorregado por baixo. Abriu com mãos trêmulas. As dívidas não são suas, mas eles tentarão fazê-las suas. Helena deixou cair o papel sobre a mesa. O aviso era claro. Ela estava sendo cercada por todos os lados. 2 dias depois, Ricardo voltou. Trazia notícias. Camila está desesperada. Não aceita reduzir gastos. Disse que não vai viver como pobre. Ontem brigamos feio. Eu disse que não pediria mais nada para você. Ela surtou. Disse que se for preciso vai atrás da senhora ela mesma. Helena manteve-se firme. Ela não vai me intimidar. Mãe, eu sei que você acha que sou fraco, mas estou tentando mudar. Eu já vendi coisas, já cortei assinaturas, até cozinhar em casa estou aprendendo. Mas ela está diferente. Eu sinto medo. O tom de voz do filho fez Helena estremecer. Nunca o ouvira admitir medo daquela maneira. Percebeu que o casamento dele estava prestes a ruir sob o peso da verdade. Naquela noite sozinha em seu quarto, Helena refletiu. Por anos havia carregado tudo sozinha, acreditando que estava protegendo a família. Agora via que tinha alimentado monstros. Ricardo ainda tinha uma chance de recuperar se mas Camila estava envolvida em algo muito mais profundo e perigoso. O mar rugia lá fora como se anunciasse a tempestade que se aproximava. Helena sabia que precisava se preparar para algo maior. A guerra não era mais apenas sobre cartões de crédito ou humilhações em jantares. Era sobre sobrevivência à honra e o futuro de um legado inteiro. Ela fechou os olhos e murmurou baixinho. Se eles tentarem me arrastar para esse abismo, vão descobrir que eu também sei lutar. Na escuridão do solar, os bilhetes misteriosos sobre a mesa pareciam ganhar vida. Não era apenas paranoia. Alguém observava. Alguém sabia mais do que todos. Mas Helena não sabia ainda se essa presença era um anjo protetor ou uma ameaça oculta. Enquanto isso, em São Paulo, Camila tramava suas próprias estratégias. Para ela, a humilhação no restaurante ainda queimava como fogo. E a decisão de Helena de cortar o fluxo de dinheiro era vista não como um limite justo, mas como uma afronta pessoal. Em sua mente não havia espaço para a humildade, só para a vingança. E Ricardo, agora dividido entre a mãe e a esposa, começava a sentir o peso de uma escolha que poderia redefinir não apenas sua vida, mas o destino de todos na família. O solar erguido sobre rochas firmes estava prestes a ser palco da mais dura de todas as batalhas. E Helena sabia que a noite seguinte traria mais do que vento e mar. Trazeria o confronto inevitável. O silêncio naquela manhã em Paraty era diferente. Depois de noites de tensão, bilhetes misteriosos e confrontos familiares a solar dos Duarte, parecia respirar de outra forma. O mar ainda rugia lá fora, mas dentro da casa o peso era menor. Dona Helena sentia que algo tinha mudado. Não porque o perigo tivesse desaparecido, mas porque ela finalmente encontrara a coragem de enfrentar o que antes parecia impossível. Ricardo, depois de tantos erros, começava a dar passos incertos em direção a uma vida mais independente. Ainda havia dúvidas e fraquezas, mas também havia sinais de que o filho poderia reaprender o valor da responsabilidade. Camila, por outro lado, seguia imersa em sua própria espiral de dívidas e vaidade, incapaz de enxergar que a queda era consequência de suas escolhas. Já Dona Marisa, com toda a frieza, compreendia que a viúva não cederia mais. O jogo de manipulação tinha perdido força. Helena sabia que não venceria todas as batalhas.
mas entendia com clareza inédita que não precisava mais se submeter. Ao atualizar seu testamento, ao fechar as portas aos abusos, ao olhar nos olhos do filho e dizer não ela havia reconquistado algo que não tinha preço, dignidade, a solar que antes parecia uma prisão agora era sua fortaleza. Cada porta trancada, cada decisão tomada era símbolo de sua nova liberdade. Ela já não era apenas a guardiã silenciosa de memórias. Era protagonista de sua própria história. No cair da tarde, sentada no jardim com vista para o Atlântico, Helena refletia sobre tudo. A vida tinha lhe ensinado uma lição dura, mas valiosa. O amor sem limites pode se transformar em prisão. O silêncio pode ser confundido com fraqueza. E a generosidade, quando não encontra reciprocidade, pode ser explorada até a última gota. Mas também havia uma lição maior. Dizer não é um ato de amor. Amor por si mesma, amor pela memória do marido, que tanto lutou, amor pela verdade que precisava ser dita. Ao impor limites, Helena não destruiu sua família. Deu a ela a última chance de amadurecer. Essa história é mais do que um relato de conflitos. É um lembrete de que todos nós precisamos proteger nossas fronteiras emocionais e financeiras. É um alerta de que o respeito não pode ser comprado e que muitas vezes o silêncio só alimenta abusos. Mas, sobretudo, é uma inspiração para que tenhamos coragem de erguer a voz quando a dignidade é ameaçada. E agora, a você que nos acompanhou até aqui, deixo um convite. Se você acredita que Dona Helena fez o certo, que sua coragem foi necessária, deixe seu like neste vídeo. Se essa história trouxe reflexões importantes para a sua vida, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas fortes como esta. E compartilhe sua opinião nos comentários. O diálogo é o que mantém histórias como essa vivas. A vida real está cheia de dramas familiares que nunca vêm à tona, mas cada um de nós pode aprender com a jornada de Dona Helena. Proteger a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Colocar limites não é desamor, é a forma mais madura de cuidar. E quando a tempestade vier, como sempre vem, lembre-se, resistir é possível. A Solar dos Duarte continuará de pé diante das ondas e Dona Helena continuará firme diante da vida. Porque a verdadeira força não está em evitar a tempestade, mas em permanecer de pé quando ela passa.